13ª aula, a gente vai falar sobre o conceito de círculo trigonométrico, tá? Que é um conceito bastante importante para a gente conseguir definir corretamente as funções seno, cosseno, tangente e as outras funções trigonométricas todas, tá? Então a gente vai falar aí sobre a definição do círculo trigonométrico, eu vou dar uma discutida rapidamente aí sobre por que a palavra círculo, redução de ângulos, tá? Então a gente, por exemplo, a gente tem um ângulo muito grande, a gente quer reduzir para o círculo trigonométrico, poder ficar mais fácil fazer a conta. A transformação de ângulos, para a gente poder fazer, eu tenho um ângulo, por exemplo, em graus, eu quero passar para radianos, de radianos para graus. Então a gente vai apresentar todos os conceitos aí. Bom, mas o primeiro conceito importante é o conceito de círculo trigonométrico. Da onde que surge o conceito de círculo trigonométrico? Se vocês lembrarem, anteriormente, na aula passada, eu falei sobre essa identidade aqui, ó, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1. Essa identidade, ela vale dentro do triângulo retângulo, mas ela estende o conceito de trigonometria de modo mais geral, para qualquer valor do ângulo θ aqui. E esta equação aqui lembra muito uma equação de um círculo. Você fala, professor, como é a equação de um círculo? Bom, primeiro, o que é o círculo, né? O círculo, por definição, né, se a gente for olhar nos gregos antigos, o círculo ele era classificado dentro da geometria como um lugar geométrico. E o que o círculo era? O lugar geométrico dos pontos que distam a mesma distância de um centro. Então, você tem um centro, você pega uma distância e pega todos os pontos que distam esta distância aqui. Então, você roda, por exemplo, no plano. Ó, quando você fixasse um ponto, pegasse um pedaço de pau e rodasse esse pedaço de pau aqui no plano. Se você faz no espaço, você gera a esfera. Se você faz no plano, você gera o círculo. Então, o círculo era isso, um lugar geométrico. Só que, com a geometria analítica, e por isso René Descartes é importante, como eu falei para vocês, a gente consegue transformar esse conceito puramente falado, puramente representado por um conceito como lugar geométrico, a gente transforma isso em cálculo, em conta. Então, o que o René Descartes fez aí para definir o círculo? Então, você pega o círculo aqui, ó, você põe ele com o centro no 0, 0, você põe um raio aqui para o seu círculo, tá? Porque o círculo ele tem um raio, essa distância que a gente chama de raio, tá bem? Então, o círculo geométrico, o lugar geométrico dos pontos que distam a mesma distância de um centro, essa distância aqui a gente chama de raio. Imagine que eu tenho um ponto genérico dentro do meu círculo, ó, XY. Tá bem? Eu vou até pôr uma página aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Então, aqui a gente tem o nosso círculo. Aqui um raio. Aqui um ponto genérico XY, tá? Então, esse tamanho corresponde, ó, esse valor é Y, tá? Então, esse tamanho é Y, esse valor aqui é X, tá bom? Porque, lembra? Par ordenado, primeira coordenada corresponde ao ponto no eixo X, que eu chamei de X, segunda coordenada corresponde a um valor no eixo Y, que eu chamei de Y. Então, meu triângulo fica assim, ó. Tá vendo? Forma um triângulo. Então, esse triângulo eu vou desenhar ele aqui agora, ó. R, Y e X. Triângulo retângulo, dá vontade de fazer o quê? Usar Pitágoras. E o que a relação de Pitágoras diz? Ele diz que cateto, x ao quadrado, mais y ao quadrado, igual a r ao quadrado. Então, esta é a equação de um círculo com centro 0, 0 e raio r, ó. X quadrado mais y quadrado igual a r ao quadrado. Se vocês lembrarem lá do conceito de cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ igual a 1, isso lembra muito a equação de um círculo, onde o x é igual ao cosseno de θ e o y é igual a seno de θ. Então, esta relação aqui, ela define um círculo de raio 1 com centro 0, 0. E esse círculo ele é chamado de círculo trigonométrico, tá? Então, é um círculo assim.
tá bem? Então, esse círculo trigonométrico a gente desenha ele assim, ó, tá bem? E a gente separa esse círculo trigonométrico aqui no nosso sistema de coordenadas x, y em 4 regiões. Esta região 1, região 2, região 3, região 4. Esta região 1 aqui ela é chamada de primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Convencionalmente, foi considerado que uma volta completa num círculo, e o ângulo é medido no sentido anti-horário, começando aqui, ó, dando uma volta. Então, esta volta completa do ângulo representa o quê? Em graus, 360 graus. Então, uma volta completa, 360 graus, volta completa. Ou medindo em radianos, que é uma outra medida de ângulos, que vai ser a que vai ser usada nas funções trigonométricas, que é radiano. Então, uma volta completa tem 2π radianos. Tá bem? Aí você fala, professor, e um quarto de volta? Só esse pedacinho aqui, ó. Se eu vier daqui para cá, ó, com o meu ângulo. Quanto que representa isso? Cada quadrante, ele tem um tamanho de 90 graus. Então, ó, aqui vai de 0 até 90 graus. Então, primeiro quadrante, o θ varia de 0 até 90 graus. Tá certo? Se eu for usar em radianos, é π sobre 2. Π sobre 2 é a mesma coisa que 90 graus. Então, em radianos, é 0 até π sobre 2. Tá vendo que aqui eu pus bolinha, aqui não? Porque em radiano não é grau, não é valor relativo. O próximo, aqui, ó, no segundo quadrante. Então, no segundo quadrante, eu vou de 90 até 180. Então, aqui seria θ de 90 graus até 180 graus. Ou, se eu estou medindo em radianos, π sobre 2 até π. Então, você sempre soma 90 no grau e π sobre 2 nos radianos. O terceiro quadrante. Então, o terceiro quadrante vai da onde até onde aí? O terceiro quadrante, ele vai de 180 até 270 graus. Então, é 180 até 270 graus. E o θ vai de π a 3π sobre 2. E, finalmente, aí o último quadrante, que é o quarto, né? Que vai de 270 até 360 graus. E o θ de 3π sobre 2 até 2π, se está medindo em radianos. Tá bem? Então, este aqui é o nosso círculo trigonométrico que a gente pode representar as nossas relações envolvendo cada um dos ângulos. Tá bem? Então, aqui tem um resuminho aí do que eu falei. Então, os quadrantes dos círculos trigonométricos são rotulados de 1 até 4, no sentido anti-horário. A medida do ângulo é feita em radianos ou graus. Preferencialmente, a gente vai fazer em radianos. As funções aí vão ser definidas em radianos. Então, o círculo completo, 360 graus, ou, se for medido em radianos, 2π. E aí a gente tem a medida de cada um dos quadrantes. Primeiro quadrante, 0 a π sobre 2 se estiver em radianos, 0, 90 graus se for em graus. Segundo quadrante, π sobre 2 até π, em radianos, θ 90 graus até 180. Terceiro quadrante, π até 3π sobre 2, em graus 180, 270. Quarto, 3π sobre 2 até 2π, θ 270 até 360 graus. Bom, e aí você fala, professor,
E eu estou acostumado a trabalhar mais com graus, não conheço muito radiano. Existe uma relação no qual a gente leva um no outro? Tem. Faz uma regrinha de 3 muito simples aí, tá? Aqui vale essa seguinte informação, porque a medida de grau é a medida mais familiar para a maioria das pessoas. E o círculo completo tem 360 graus. Então a gente está acostumado a medir em graus, mas a gente vai precisar em radianos. Então a gente tem a relação envolvendo esses ângulos aí. E como é que é a relação envolvendo os ângulos? Basicamente uma regrinha de 3, tá? Ou você pode lembrar desta fórmula aqui também. Então, por exemplo, ó, se você tiver o ângulo em graus, o que você faz? Você pega esse ângulo em graus, divide por 180 e multiplica por π. Se você tiver o ângulo, e aí você acha o ângulo em radiano. Se você tiver o ângulo em radianos e quiser passar para graus, então você pega o ângulo em radianos, divide por π e multiplica por 180. Essa é a relação que você tem. Mais efetivamente, o que a gente pode fazer para facilitar o nosso cálculo? Faz a regrinha de 3. Então, ó, se você tem um ângulo x, aqui, ó, vou colocar aqui, ó, radianos. Aqui, graus. Então, você tem um ângulo x em radianos, θ em graus, radianos, π, 180 graus. Qual a relação que a gente faz? A gente faz uma regrinha de 3. Então, 180x igual a θπ. Então, esta é a relação que a gente tem. Por exemplo, vamos usar o número aí. Então, imagine que eu tenha π sobre 3 e quero passar para graus. O que eu faço? Ó, multiplico em cruz, então vai ficar 180 vezes π sobre 3 igual a θ vezes π. Esse dá para simplificar. 180 dividido por 3 dá 60. 60π igual a θπ. Passo o π dividindo. Então, θ é igual a 60π dividido por π. Cancela, cancela. Então, θ vai dar 60 graus, tá? Então, a regrinha de 3 ela é mais útil do que ficar decorando fórmula, tá? Fala, professor, agora eu tenho 120 graus e eu quero passar para radianos. Então, o que eu quero achar? O radianos, eu tenho 120 graus. Aí é π aqui 180. O que a gente faz? Ó, multiplica em cruz também, então vai ficar 180x igual a 120π. X igual a 120π sobre 180. Este zero com este zero vai embora, dá para simplificar. 12 dá para dividir por 9. Por 9 não dá, mas dá por 6. Então vai ficar 2π sobre 3. Então o meu ângulo, 120 graus, ele é em radianos 2π sobre 3. Então a regrinha de 3 aí ele é muito útil, muito fácil da gente aplicar, tá? Exemplo, ó. Vamos converter o ângulo de 60 graus para radianos. Você pode jogar na fórmula, que é o quê? π vezes 60 dividido por 180, tá bem? Isso aqui, ele está colocando já um valor aproximado, mas isso aqui vai dar π sobre 3. Por quê? 60 dividido por 180 dá para simplificar, então vai ficar π dividido por 3. A gente já fez essa conta ali anteriormente. Se você quiser jogar na fórmula, pode jogar na fórmula, tá perfeito. Ou faz a regrinha de 3, como eu falei. Então, ó, x 60, π 180. Fazendo a continha aqui, vai ficar 180x igual a 60π. X igual a 60 sobre 180π, ó, exatamente essa conta que está aqui, tá vendo? Aqui já é a regra de 3 ajustada, né? Mas às vezes é difícil lembrar, a regra de 3 é mais fácil.
Então, simplifica, vai ficar o que aqui? X igual a π sobre 3. O π é 3,14, 15, não sei o quê. Então, fazendo essa divisão, colocando aqui 3,14, 15, quando você faz a conta, você acha esse valor aqui. Mas eu gosto mais de deixar na forma fracionária. Vamos converter π sobre 4 para graus? Você pode jogar na fórmula ou podemos fazer a regra de 3. Então, vai ficar o quê? π sobre 4 está para θ, assim quando π está para 180 graus. Então, a gente multiplica e inclui isso aqui, né? Então, vai ficar θπ igual a 180 π sobre 4. 180 dividido por 4 dá 45. Pode fazer a conta aí que eu não estou mentindo. Então, θ é 45π dividido por π, você cancela, ou seja, θ igual a 45 graus, tá certo? Que é a mesma coisa que jogar nesta fórmula aqui.